Saúdo este chão que toca os meus pés, pedras, ossos da terra. Nós estamos numa sociedade, numa contemporaneidade que está desaprendendo a ler, né? Aquela questão de você olhar olho no olho, você desenvolver um raciocínio a partir de uma leitura, isso está se perdendo. A ALP é a Academia de Letras dos Professores na cidade de São Paulo. A gente chama de ALP e os professores que participam dessa academia vivenciam o que os estudantes também passam na Academia Estudantil de Letras. E o tempo? O tempo é quem segura o tear, onde os fios se cruzam. Início e fim, breve e eterno, real e sonhado. E a ideia de ter uma academia dos professores é que os professores tenham a mesma experiência dos estudantes, aquela emoção que eles têm ao subir ao palco e tomar posse, assinar o livro, receber a medalha e o certificado. Os professores da nossa rede são escritores, então a gente incentiva que eles sejam autores, pesquisadores e que isso incentive também os estudantes. Viver a literatura de outras formas, né, de outros jeitos, é maravilhoso. Você pegar uma música e transformar em uma dança. Uma dança que fale com o corpo, ou um teatro. Como será que nasce uma história? A literatura, ela consegue de alguma maneira também fazer com que a gente reflita dentro do nosso cenário, né? Independente de qual seja o segmento. Tem um autor, eu sempre cito ele, né? Um autor sul-coreano contemporâneo, Byung-Chul Han, que ele tem um livro que chama O Desaparecimento dos Rituais, no qual ele vai falar que na lógica pós-moderna, né, nessa sociedade contemporânea, voltada muito para as redes sociais, para as telas, né, para a sociedade do consumo, cada vez menos a gente tem momentos de troca de experiência com pessoas. Então, de certa forma, a escola é um dos poucos lugares da sociedade que a gente rompe essa lógica. A sensação de ser uma acadêmica da Academia de Letras dos Professores é de muita emoção. Resolvi fazer essa formação, primeiro pela minha paixão por literatura, né, desde a infância mesmo, e segundo, porque eu acho que nós professores precisamos ser modelos para os nossos alunos. É um sentimento de empoderamento. É também saber qual é a sensação que a gente sente fazendo o comparativo com as dos estudantes. Eu escolhi a escritora Eliane Alves Cruz, primeiro porque eu gosto, né, da forma como ela escreve, gosto dos assuntos que ela aborda, e ela é uma escritora que ela escreve principalmente sobre a questão do período de escravização do nosso país. Não queremos mais aquilo que embranquece a negra maneira de ser. Não queremos mais o lento e constante apagamento da cor de terra molhada, suada, encantada. A minha amiga haikai-ista é a Teruko Oda e eu vou ler um trecho de Canção da Terra Natal. O incenso que queima esconde a foto do mestre, entardecer de outono. O Haikai com Kigo, projeto maior de um jovem japonês que sonhava com o Brasil e após atravessar o oceano, naturalizou-se brasileiro e aqui viveu por 8 décadas como num sonho. Foi a partir da poesia de Cruz e Souza que eu comecei a me enxergar o meu eu negro, como ele procurou fazer através dos seus textos. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado. Eu escolhi a Elisandra Souza. É uma mulher que nas escritas dela nos traz cura, nos traz o contato com nossos ancestrais, estribeiras do mundo. Procuro escrever na minha poesia a leveza das crianças, as costas das mães, a mão calejada que não recebem, a beleza das flores, a floresta que sangra um leite. A gente gosta de falar que a ideia da academia, não é brincar de academia, mas é viver de fato uma academia, que é ser um espaço de acolhimento, um espaço de estudo, um espaço de leitura, um espaço de trocas. Eu me sinto parte de algo, parte de um coletivo, algo maior, né? Então, aquele momento em que você deixa de ser aquele sonhador solitário e se encontra com outros, né, que estão ali ecoando o mesmo ideal que você. Eu acredito que quando os nossos estudantes enxergam que nós também somos leitores, apreciadores da leitura,
nós servimos como exemplo para eles, né? Acho muito contraditório que a gente fale para que eles leiam ou cobre de alguma maneira a leitura, se nós também não nos colocamos nesse papel de leitor. Muito tempo atrás, os escritores, parecia que era algo, a gente não conseguia tocar. Hoje não. Querendo ou não, quando você lê um livro de um escritor morto, você está trazendo a memória dele realmente, novamente. Então ele se torna vivo. Isso é realmente libertador, eu diria. Aquela voz, aquela palavra que estava ali contida, presa, que você se sente às vezes sozinho, só eu leio isso, só eu penso assim, e de repente você vive de outras maneiras. Nós já temos na nossa unidade a AEL de Jamila Ribeiro, e agora os próximos passos é trabalhar com os nossos estudantes, conversar com os nossos estudantes no que nós podemos melhorar no desenvolvimento mesmo da nossa academia e trazer assuntos mais pertinentes, né, ao nosso cenário, ao nosso contexto atual para discutir com eles. A gente estuda e passa o que a gente aprendeu e também tem uma troca, porque eles também produzem, né? Então é um ir e vir. Já faz 2 anos que temos a AEL Elisandra Souza, né? É um AEL fluente, um AEL que representa muito bem a escritora, é um AEL que tem a representatividade da cultura africana, né? E então a gente quer cada vez mais aprimorar isso. A educação, ela é capaz de transformar as pessoas e fazer a leitura, não só daquilo que está no papel, mas transformar isso também numa leitura de mundo, é o que faz com que a gente tenha aí uma sociedade mais igualitária e equitativa, né, para nós. E isso reverbere na própria escola, na educação, que a gente cria um circuito de leitores, uma comunidade leitora por meio de iniciativas como essa.